Mas se a ferrugem asiática ainda não tira o sono dos produtores dos Estados Unidos, existe uma outra doença, também causada por fungo, que volta e meia dá bastante dor de cabeça. É a Síndrome da Morte Súbita, ou SDS, na sigla em inglês, causada por fungos do gênero Fusarium, que atacam as raízes das plantas. Na safra 2011-12, que está sendo colhida agora, os Estados Unidos registraram apenas casos isolados da doença. Mas, no ciclo 2010-11, quando houve condições climáticas favoráveis, vários estados foram afetados, com destaque para Iowa. Embora seja rara no Brasil, onde é conhecida como podridão vermelha da raiz, a SDS tem potencial para mexer com as cotações da soja na Bolsa de Chicago quando afeta lavouras dos Estados Unidos. Por isso, pedimos que a fitopatologista Leonor Leandro, da Iowa State University, explicasse melhor aos assinantes da AG Rural como é a Síndrome da Morte Súbita. A morte súbita da soja, ou como se chama aqui nos Estados Unidos a SDS, é causada por fungos que vivem no solo e são fungos da espécie Fusarium. Nos Estados Unidos, a espécie que causa a SDS chama-se Fusarium virguliforme, mas na América do Sul há outras espécies de Fusarium que também causam, o Fusarium brasiliense, o Fusarium cunerostrium e o Fusarium tucumania, que causam a doença. Aqui é só a Fusarium virguliforme. Este fungo vive no solo e vai infectar as raízes da soja em estádios até bastante iniciais de desenvolvimento da planta. Portanto, assim que a semente começa a germinar, este fungo, se as condições estiverem favoráveis, pode penetrar nas raízes e estabelecer-se à medida que as raízes vão crescendo. Contudo, os sintomas foliares não aparecem até mais tarde no desenvolvimento da planta, depois da floração, durante a floração ou depois da floração em estádios reprodutivos. E os sintomas na folha não são causados pela presença do fungo na folha, mas pelas toxinas que o fungo produz nas raízes. E essas toxinas são movimentadas para o topo da planta, para a parte foliar, com o transporte da água, com os vasos que transportam a água para as folhas, movimentam essas toxinas. Na altura da floração ou depois da floração, podem começar a ver sintomas iniciais na folha, que começam assim com umas manchas amarelas, cloróticas, entre as veias. Portanto, são sintomas bastante iniciais que as toxinas do fungo estão a produzir na folha. À medida que a doença desenvolve, essas manchas vão começar a estender-se, a alargar, e vamos começar a ver uns sintomas, assim, essa clorose espalhando-se no meio entre as veias, e começam a haver morte dos tecidos, ficando esta cor marrom, este tecido seco, também entre as folhas. Aqui já é uma folha com estado bastante avançado da doença, e este sintoma chama-se no Brasil folha carijó. À medida que a doença vai ficando mais grave, mais severa, começamos a ver o completo secamento da folha, a folha fica enrolada, vê-se muita área seca, as folhas ficam assim enroladas. E aqui, por exemplo, neste exemplo desta planta, veem que a planta inteira já está a ficar com muito dessas folhas assim secas. Entretanto, quando a folha já fica muito seca, vai cair do pecíolo, mas os pecíolos ficam agarrados na planta. E aqui há um exemplo, aqui, de uma planta em que a folha caiu e o pecíolo fica ainda pegado na planta. Quando a doença é muito grave, a planta pode ficar completamente defoliada, restando só o caule e os pecíolos agarrados na planta. Estes sintomas foliares da SDS podem ser confundidos com outra doença, que é a podridão marrom da soja, que é causada por um fungo diferente. Portanto, se têm dúvida se é SDS ou podridão marrom, o que se pode fazer é abrir o caule, cortar o caule e olhar para a parte central. Se tiver assim uma cor branca e espumosa, com certeza vai ser a SDS, porque a SDS, o fungo da SDS não coloniza estes tecidos e não vai causar essa podridão. No caso da podridão marrom, este tecido vai estar marrom e assim em pedacinhos, como se fossem uns tijolinhos aqui no meio. Portanto, isso é uma forma que vocês podem distinguir se tem SDS ou
a podridão marrom. Outra coisa que se pode fazer com a STS é olhar para os sintomas nas raízes. Arrancando a planta do solo, geralmente vem uma raiz pouco desenvolvida, com poucas raízes laterais, e se o solo estiver úmido, por vezes conseguem ver uma coloração azulada, que são os poros do fungo na superfície da raiz. Se conseguem ver aqui. Mas esta esporulação acontece quando o solo está úmido. Se o solo está seco é mais difícil de encontrar. Mas geralmente a raiz está pouco desenvolvida e depois cortando a raiz pelo meio, vamos tentar mais uma vez talvez aqui, vai-se ver uma coloração marrom acinzentada na raiz. Portanto, cortando a raiz, podem ver esta descoloração marrom avermelhada aqui no tecido do córtex da raiz. Uma raiz saudável teria este tecido muito mais branco, uma cor mais clara. Portanto, isto são os sintomas bem típicos de infecção radicular pelo fungo. As massas azuis e esta coloração marrom.